A visão veio sem aviso prévio, rompendo a quietude de uma noite que começou como qualquer outra. Mas o que Jesus me mostrou sobre o seu retorno vai assombrar você pelo resto da sua vida. Pois o que testemunhei não foi o resgate glorioso e indolor que a maioria dos cristãos espera ansiosamente, mas algo muito mais aterrorizante. Uma realidade crua que a igreja moderna parou de ensinar e preferiu ignorar. E o que torna essa visão tão perturbadora, o que faz meu estômago revirar cada vez que fecho os olhos e me lembro, não é o que aconteceu com os descrentes ou com aqueles que abertamente rejeitaram a Deus, mas sim o que aconteceu com aqueles que se chamavam cristãos. Aqueles que enchiam os bancos das igrejas, que cantavam os hinos e que tinham certeza absoluta de sua salvação. Eram 3h47 da manhã quando acordei de sobressalto, meu coração batendo tão violentamente contra as costelas que, por um momento de pânico, pensei que estava tendo um ataque cardíaco. Mas aquilo não era um pesadelo fruto de um jantar tardio ou de ansiedade. Era algo muito mais real, palpável e tenso. O quarto ao meu redor havia mudado. O ar parecia ter se tornado líquido, espesso, carregado com uma energia elétrica e estática que fazia cada pelo do meu corpo se arrepiar em um terror primitivo. Foi então que eu o vi. Jesus estava ao pé da minha cama. Mas ele não se parecia em nada com o pastor gentil e de olhar suave que eu havia retratado na série The Chosen. Não havia nada daquela familiaridade reconfortante que tantas vezes tentamos projetar em nossa arte e em nossa imaginação. Seus olhos, aqueles olhos, eles flamejavam com um fogo que parecia perfurar cada pretensão, cada teologia confortável que eu já havia adotado, cada auto-engano que eu usava para me sentir seguro em minha mediocridade espiritual. Sua presença era tão avassaladora, tão pesada com uma glória insuportável, que eu não conseguia respirar, não conseguia me mover, não conseguia fazer nada além de encarar em terror absoluto aquele que é santo. O que ele disse em seguida daria início à noite mais aterrorizante da minha vida e mudaria para sempre a minha compreensão do cristianismo. Jonathan. Sua voz trovejou pelo quarto, ressoando não apenas em meus ouvidos, mas vibrando em meus ossos, embora seus lábios mal se movessem. Esta noite, você verá o que a maioria dos cristãos se recusa a acreditar sobre o meu retorno. O que você testemunhar vai aterrorizá-lo, vai abalar as fundações do que você pensa que sabe, mas deve ser contado. A igreja criou uma fantasia confortável sobre a segunda vinda, um conto de fadas onde não há julgamento para os de dentro e milhões serão destruídos por essa ilusão. Antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse sequer processar o medo que paralisava meus pulmões, o quarto se dissolveu ao meu redor como fumaça ao vento. Eu não estava mais no meu quarto seguro. Eu estava de pé em meio ao que parecia ser uma multidão incalculável, milhões de pessoas estendendo-se até onde minha visão podia alcançar em todas as direções. Um mar de humanidade sob um céu que estava prestes a mudar para sempre. Mas esta não era a visão do arrebatamento que a maioria dos cristãos espera, aquela subida suave e silenciosa para as nuvens. O céu acima de nós começou a se rasgar, não como uma cortina que se abre, mas como um tecido resistente sendo violentamente rompido por mãos onipotentes. Luz jorrou através da abertura, mas não era a luz quente e reconfortante de um nascer do sol de domingo. Era um brilho causticante, terrível, uma brancura tão intensa que me dava vontade de proteger os olhos e esconder o rosto, mas eu não conseguia desviar o olhar. E através dessa abertura no tecido da realidade, eu o vi descendo. Mas o Jesus que eu vi descendo não era o Salvador manso e humilde das ilustrações da escola dominical. Não era o amigo casual que muitos pregam. Este era o Jesus do Apocalipse. Este era o leão da tribo de Judá em sua fúria santa. Seus olhos eram como chamas de fogo, sondando as profundezas da alma humana. Uma espada afiada saía de sua boca, pronta para julgar as nações. E seu rosto brilhava com a glória que uma vez fez o apóstolo João cair como morto aos seus pés.
Este era o juiz de toda a terra, e o terror de sua presença era absoluto, inegável e inescapável. O que aconteceu em seguida vai assombrar cada cristão que ouvir isso, pois desafia tudo o que nos foi ensinado sobre segurança e conforto. A multidão ao meu redor, milhões e milhões de pessoas, começou a reagir àquela visão apocalíptica, mas suas reações não foram o que eu esperava, não foram o que me disseram que aconteceria. Alguns, um número visivelmente menor, caíram de joelhos em adoração, seus rostos radiantes com uma alegria que transcendia o medo, brilhando com reconhecimento apesar do terror daquela santidade. Mas outros, e isso foi o que fez meu sangue gelar nas veias e meu estômago revirar em náusea, começaram a gritar. E não eram gritos de alegria, não eram hosanas ou aleluias, eram gritos de horror absoluto, guinchos de pânico de quem vê seu pior pesadelo se tornar realidade. E esses não eram os gritos de ateus convictos, de pagãos ou de pecadores óbvios que zombaram de Deus suas vidas inteiras. Esses eram os gritos de pessoas que eu reconhecia, pessoas com aparência de piedade, pastores famosos, líderes de louvor ungidos, professores de escola dominical dedicados, pessoas que haviam passado suas vidas inteiras dentro da igreja, que conheciam suas Bíblias de capa a capa, que haviam servido fielmente em ministérios e construído reputações espirituais. A razão para o terror deles exporia a ilusão mais perigosa e mortal do cristianismo moderno. Por que eles estão gritando? Eu consegui engasgar a pergunta, minha voz falhando, virando-me para Jesus, que agora estava ao meu lado na multidão, observando a cena. Seu rosto estava preenchido não com raiva, mas com uma tristeza tão profunda, tão antiga, que parecia conter todo o luto da história humana. Porque eles estão me vendo como eu realmente sou pela primeira vez, ele disse, e cada palavra carregava o peso de uma sentença. E eles estão percebendo que o Jesus que alegavam seguir era uma ficção confortável que criaram à sua própria imagem. À medida que ele falava, uma compreensão horrível desceu sobre mim, e eu comecei a ver o que esses cristãos aterrorizados estavam vendo. Eles haviam passado suas vidas seguindo um Jesus que existia apenas em sua imaginação, um ídolo mental que eles haviam esculpido com cuidado. Um Jesus que aprovava seu estilo de vida mundano, que não fazia exigências desconfortáveis, que existia principalmente para abençoar seus planos, validar suas escolhas políticas e financeiras e servir como um amuleto de segurança. Mas o verdadeiro Jesus que estava diante deles, com olhos de fogo e santidade inegociável, não se parecia em nada com o Jesus domesticado que eles haviam inventado. Eu assisti, paralisado, enquanto um proeminente pastor de uma mega igreja caía de joelhos, não em adoração reverente, mas em horror abjeto, tentando cobrir o rosto com as mãos. Seu rosto estava contorcido com a realização brutal de que o Jesus sobre o qual ele havia pregado por 30 anos não estava lá. Aquele Jesus que ele vendeu às massas, um Jesus que queria que todos fossem ricos, confortáveis, bem-sucedidos e influentes, não tinha semelhança alguma com o santo juiz que agora estava diante dele, exigindo contas. "Eu preguei sobre você toda a semana", ele gritava, sua voz embargada pelo pânico. "Eu construí uma igreja de milhares em seu nome. Eu escrevi livros, eu fiz conferências." Mas a resposta de Jesus fez meu sangue congelar, pois não havia ódio, apenas a verdade fria e cortante. "Eu nunca o conheci. Você pregou sobre um Deus que você criou para servir ao seu ego, não sobre mim. Você usou meu nome para construir o seu reino, não o meu. Você prometeu às pessoas o mundo em meu nome, quando eu as chamei para renunciar ao mundo." O que testemunhei em seguida revelaria por que milhões de cristãos ficarão aterrorizados em seu retorno, pois a decepção é profunda e sistêmica. Uma líder de louvor que eu reconheci de uma igreja mundialmente famosa, cujas canções tocam em rádios e cultos por todo o planeta, estava chorando incontrolavelmente, soluçando como uma criança perdida na escuridão. Mas estas não eram lágrimas de alegria ou de quebrantamento espiritual. "Eu liderei louvor por 20 anos", ela clamava, olhando para o céu com desespero. "Eu cantei sobre você todo domingo, eu gravei álbuns, eu fiz o povo sentir a sua presença." Os olhos de Jesus, flamejando com fogo santo, olharam para ela com uma tristeza infinita. "Você cantou sobre mim", ele disse suavemente, mas com firmeza. "Mas você nunca me conheceu. Você amava a sensação do louvor,
a adrenalina do palco, a emoção da música e a adoração da multidão, mais do que amava a mim. Você buscava a experiência da minha presença, o arrepio na pele, a catarse emocional, mais do que buscava a minha face e a minha santidade. Você usou a música para se sentir bem, não para morrer para si mesma. Ao meu redor, cenas semelhantes se desenrolavam em uma cascata de revelações trágicas. Um professor de estudo bíblico que havia ensinado teologia por décadas foi confrontado com a realidade de que seu extenso conhecimento bíblico, seus diplomas e sua ortodoxia intelectual nunca haviam se traduzido em obediência real e transformação de caráter. Ele conhecia o livro do Senhor, mas não o Senhor do livro. Um missionário que havia servido no exterior por anos descobriu naquele momento de luz implacável que seu serviço havia sido motivado por um desejo de aventura, de significado pessoal e de aplausos por seu sacrifício, ao invés de um amor puro e sacrificial por Cristo. Ele havia buscado a glória de ser um herói da fé, não a humildade de ser um servo inútil. Mas a parte mais assustadora da visão ainda estava por vir, pois a abrangência dessa ilusão era maior do que eu poderia suportar. Por que você está me mostrando isso? Eu perguntei a Jesus, minha voz tremendo com um terror que eu nunca havia sentido antes. Por que eu preciso ver isso? É pesado demais, é doloroso demais. Seus olhos se voltaram para mim, e neles eu vi tanto amor infinito quanto santidade absoluta, uma combinação que nos desfaz por completo. Porque a igreja parou de ensinar o temor do meu retorno. Eles pregam apenas conforto, apenas bênção, apenas resgate, apenas promessas. Mas eles esqueceram que eu estou voltando como juiz e que o julgamento começa pela casa de Deus. A maioria dos cristãos, ele continuou, e suas palavras pareciam cortar o ar como lâminas, está se preparando para um Jesus que não existe. Eles esperam encontrar um Papai Noel cósmico que fechará os olhos para seus pecados de estimação e recompensará sua performance religiosa. Mas eles encontrarão o Santo de Israel, e sua santidade exporá cada pretensão, cada auto-engano, cada mentira confortável que contaram a si mesmos sobre sua condição espiritual. O que Jesus revelou a seguir explicaria por que essa visão era tão aterrorizante e urgente. A verdade mais assustadora, disse Jesus, sua voz carregando o peso da eternidade, é que muitos que pensam estar prontos para o meu retorno estão, na verdade, se preparando para encontrar a pessoa errada. Eles criaram um Jesus à sua própria imagem, confortável, não ameaçador, sempre afirmando seus desejos. Mas quando me virem como eu realmente sou, perceberão que nunca me conheceram. À medida que a visão continuava, eu assistia à multidão começar a se separar, não por cercas ou muros, mas pela natureza de sua reação à verdade. Aqueles que realmente conheciam Jesus não apenas sabiam fatos sobre ele, mas tinham intimidade com seu espírito e haviam sido transformados por sua cruz. Moviam-se em direção a ele com uma mistura de temor santo e alegria avassaladora, como filhos correndo para um pai severo, mas amoroso. Mas aqueles que conheciam apenas um Jesus de sua própria imaginação começaram a recuar em terror, tentando fugir daquele olhar de fogo, percebendo tarde demais que haviam passado suas vidas seguindo uma ficção, um ídolo que eles chamavam de Jesus, mas que não tinha poder para salvá-los no dia da ira. Amanhã à noite, Jesus me mostraria os detalhes dessa catástrofe espiritual. Jonathan, disse Jesus, enquanto a visão começava a desaparecer e a realidade do meu quarto começava a retornar. Amanhã à noite, eu lhe mostrarei as maneiras específicas pelas quais os cristãos criaram um falso Jesus em sua imaginação, e porque essas ilusões tornarão meu retorno real aterrorizante, em vez de glorioso, para milhões que se dizem cristãos. Mas antes que a visão terminasse, ele me deu um aviso que ainda me faz tremer sempre que penso nele. Diga a eles, disse Jesus, sua voz ecoando com autoridade divina e urgência. Diga a eles que o Jesus que encontrarão no meu retorno não é o Jesus que a maioria deles pensa estar seguindo. Diga a eles que o cristianismo confortável criou um Cristo confortável que não existe. E diga a eles que quando me virem como realmente sou, muitos descobrirão que nunca me conheceram.
O que Jesus revelaria na noite seguinte sobre o falso Jesus que a maioria dos cristãos segue exporia a ilusão mais mortal da igreja moderna, a raiz de toda essa tragédia. E então, num piscar de olhos, eu estava de volta ao meu quarto, encharcado de suor frio, tremendo incontrolavelmente na escuridão. O relógio digital na cabeceira marcava 4h23 da manhã. Apenas 36 minutos haviam se passado no tempo terreno, mas eu havia testemunhado algo que me assombraria pelo resto da minha vida. A verdade aterrorizante estava se tornando clara em minha mente, destruindo qualquer complacência que restasse em meu coração. A maioria dos cristãos não está se preparando para encontrar o verdadeiro Jesus. Eles estão se preparando para encontrar um Jesus que criaram à sua própria imagem. Um Jesus que valida seu estilo de vida, afirma suas escolhas e existe principalmente para deixá-los confortáveis. Mas quando o verdadeiro Jesus retornar em santidade flamejante e glória terrível, milhões que pensavam estar prontos descobrirão que estavam seguindo uma ficção. E essa descoberta, naquele momento irreversível, será o momento mais aterrorizante de sua existência. A pergunta que me assombrou até nosso próximo encontro era simples, mas devastadora, ecoando no silêncio do meu quarto. Quantos cristãos que pensam conhecer Jesus estão, na verdade, seguindo uma ilusão confortável? A resposta viria na noite seguinte, e seria mais perturbadora do que eu jamais poderia imaginar. A luz da manhã seguinte trouxe pouco alívio para o terror que havia se alojado em meus ossos, pois a memória daquela primeira noite não se dissipava com o sol. Pelo contrário, parecia que a luz do dia apenas tornava o contraste entre a realidade espiritual que eu vira e a superficialidade do mundo ao meu redor ainda mais gritante. Passei o dia inteiro como um sonâmbulo, movendo-me mecanicamente pelas tarefas cotidianas, incapaz de comer, incapaz de me concentrar em qualquer conversa, assombrado pelos gritos daqueles cristãos que pensavam conhecer a Deus, mas que encontraram um estranho. A pergunta que martelava em minha mente, ecoando em cada batida do meu coração ansioso, era simples, mas devastadora. Se eles estavam enganados, o que exatamente eles estavam seguindo? Eu não queria dormir naquela segunda noite. Lutei contra o cansaço com café e orações desesperadas, temendo o que mais seria revelado. Mas o chamado divino é irresistível, e pontualmente às 3h47 da manhã, senti aquela mesma presença avassaladora preencher meu quarto, transformando a atmosfera familiar em um santuário de julgamento e revelação. Jesus estava lá novamente, e embora seus olhos ainda chamassem com aquele fogo santo e terrível que eu vira na noite anterior, sua expressão agora carregava uma mistura dilacerante de compaixão e frustração, como um mestre prestes a corrigir um erro fundamental que estava custando a vida de seus alunos amados. Esta noite, ele disse, e sua voz tinha a qualidade de um trovão distante, carregando tanto autoridade quanto uma tristeza infinita. Eu vou lhe mostrar o falso Jesus que milhões de cristãos criaram em sua imaginação. Essas ilusões são tão difundidas, tão profundamente enraizadas na cultura da igreja, que a maioria dos cristãos nem sequer percebe que está seguindo uma ficção ao invés de me seguir. O quarto se dissolveu mais uma vez, e eu não estava mais na segurança da minha casa, mas flutuando como um observador invisível sobre a vasta paisagem da cristandade ocidental, pronto para testemunhar a anatomia da idolatria moderna. A primeira ilusão que Jesus revelou foi tão sutil, tão sedutora, que entendi imediatamente por que tantos caíram nela sem resistência. O cenário mudou para o interior de uma igreja moderna, esteticamente agradável, com iluminação suave e uma atmosfera acolhedora que gritava segurança e aceitação. No púlpito, um pastor carismático, com um sorriso tranquilizador e uma voz suave, pregava para uma congregação lotada de pessoas que pareciam famintas por alívio emocional. "Este é o primeiro falso Jesus", disse o Senhor ao meu lado, e eu podia sentir a dor em sua voz. "Este é o que eu chamo de Jesus terapeuta, um conselheiro cósmico que existe principalmente para fazer as pessoas se sentirem melhor consigo mesmas, para validar suas escolhas e para aumentar sua autoestima ferida."
Eu observei, hipnotizado e horrorizado, enquanto esse Jesus terapeuta era pregado. O pastor falava sobre como Deus amava a todos incondicionalmente, o que é verdade, mas ele parava aí, omitindo a parte crucial da transformação. Ele dizia à congregação que eles eram perfeitos do jeito que eram, que seus desejos eram sagrados, que sua felicidade pessoal era o objetivo final de Deus para suas vidas. Não havia menção de pecado, apenas de feridas e traumas. Não havia chamado ao arrependimento, apenas convites para abraçar sua jornada. Não havia cruz para carregar, apenas uma almofada para descansar. Observe este pastor, disse Jesus, apontando para o homem no palco que eu reconheci vagamente como uma figura popular nas redes sociais. Toda semana ele diz ao seu rebanho que eu os aceito sem reservas, que eu nunca pediria que mudassem nada fundamental sobre suas vidas, que eu estou aqui apenas para curar suas emoções e apoiar seus sonhos. Mas isso não é amor, Jonathan. Isso é facilitação do mal. A voz de Jesus endureceu, vibrando com a verdade inegociável. Eu amo as pessoas como elas são. Sim, eu as encontro na lama, mas eu as amo demais para deixá-las na lama. O verdadeiro amor exige crescimento, exige mudança, exige a morte do velho eu para que o novo possa nascer. Esse falso Jesus oferece aceitação sem transformação, conforto sem mudança, afirmação sem arrependimento, e é uma mentira mortal. Eu assisti enquanto a congregação abraçava esse Jesus terapeuta com entusiasmo desesperado, vendo lágrimas escorrerem por rostos que buscavam alívio, mas não redenção. Eles saíam do culto sentindo-se bem consigo mesmos, validados em seus estilos de vida, convencidos de que Deus aprovava seus pecados de estimação, porque afinal ele só queria que fossem felizes. Eu via um jovem casal vivendo juntos fora do casamento, ouvindo aquela mensagem e sorrindo um para o outro, sentindo que sua desobediência havia sido santificada pelo silêncio do púlpito. Eu vi um homem consumido pela ganância e orgulho, saindo da igreja sentindo-se justificado, porque o pastor disse que ele deveria acreditar em si mesmo. Eles estavam bebendo veneno, pensando que era remédio. E a tragédia, a terrível tragédia que Jesus me permitir ver, foi o momento do encontro real. A visão avançou no tempo, para o momento do julgamento, e eu vi essas mesmas pessoas que haviam passado a vida no sofá desse Jesus terapeuta encontrarem o verdadeiro Cristo. Quando o verdadeiro Jesus apareceu, não com palavras de afirmação vazia, mas com olhos de fogo que exigiam santidade, o choque em seus rostos foi devastador. "Mas nós pensávamos que você só queria que fôssemos felizes", eles gritavam. "Você nunca nos disse que precisávamos mudar." O Jesus terapeuta evaporou como névoa diante do sol, e eles ficaram nus diante do juiz, percebendo tarde demais que haviam trocado a salvação da alma pelo conforto do ego. A cena mudou abruptamente, e a atmosfera suave e acolhedora da igreja anterior foi substituída pela energia elétrica e ostentosa de um estádio lotado. "O segundo falso Jesus", continuou o Senhor, e agora sua voz carregava uma indignação justa, semelhante àquela que ele devia ter sentido ao virar as mesas dos cambistas no templo, "é o Jesus da prosperidade, uma máquina de vendas cósmica que existe principalmente para abençoar as pessoas financeiramente, para torná-las bem-sucedidas aos olhos do mundo e para garantir que vivam sua melhor vida agora." O que eu vi a seguir fez meu estômago revirar com uma náusea espiritual profunda. Eu vi um pregador em um terno impecável, andando de um lado para o outro no palco, gritando promessas de riqueza, saúde e domínio. Ele segurava a Bíblia não como uma espada de 2 gumes para cortar o pecado, mas como um catálogo de produtos que poderiam ser reivindicados se a fé fosse grande o suficiente ou a oferta generosa o suficiente. Esse Jesus da prosperidade era apresentado como um servo dos desejos humanos, um gênio da lâmpada que estava obrigado a conceder favores se os cristãos usassem as palavras certas ou plantassem as sementes financeiras corretas. "Observe esta congregação", disse Jesus, "e eu vi milhares de rostos ansiosos, famintos não por Deus, mas pelo que Deus podia dar. Eles vêm não para me adorar, não para buscar a minha face, mas para aprender como me manipular, como extrair bênçãos para seus planos, como prosperar seus negócios.
Eles tratam a fé como uma moeda de troca e a mim como um meio para um fim. Um caso específico que Jesus me mostrou foi particularmente doloroso de assistir. O foco da visão se estreitou em um homem na primeira fila, um empresário que doava grandes somas para a igreja, convicto de que estava comprando o favor divino. Ele acreditava piamente que sua riqueza era o sinal definitivo da aprovação de Deus sobre sua vida, ignorando completamente o fato de que seus negócios eram construídos sobre a exploração de seus funcionários e práticas desonestas. Ele ouvia o pregador dizer que você é a cabeça e não a cauda, e interpretava isso como uma licença divina para atropelar quem estivesse em seu caminho. Esse falso Jesus, explicou o verdadeiro Cristo ao meu lado, não é o Senhor. Ele é um ídolo de ouro pintado com versículos bíblicos. Ele promete um reino deste mundo, quando o meu reino não é daqui. Ele encoraja a ganância que eu condenei. Ele exalta o orgulho que eu abomino. E ele ignora a cruz que eu carreguei. Quando essas pessoas encontrarem o verdadeiro Jesus, aquele que disse que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha, aquele que exige que renunciemos a tudo para segui-lo, aquele que promete sofrimento antes da glória, o terror será absoluto. Eu vi o momento desse encontro. O empresário, despido de seus ternos caros e de sua conta bancária, tremendo diante de um Deus que não podia ser subornado. Onde estão minhas bênçãos? Ele gaguejava. Onde está a minha recompensa por toda a minha fé? E o silêncio do céu era a única resposta, pois a moeda do reino dele não era o ouro, mas a piedade, e ele estava falido. A visão continuou a se desdobrar, implacável, e a terceira ilusão que Jesus revelou provou ser a mais sutil e perigosa de todas, porque se disfarçava de justiça. O cenário mudou para comícios, reuniões políticas e debates acalorados em redes sociais, onde o nome de Deus era invocado como uma arma de guerra partidária. O terceiro falso Jesus, disse o Senhor, e sua voz assumiu um tom de preocupação profunda, como quem vê seus filhos brincando com fogo. É o Jesus político, uma figura partidária que existe principalmente para validar as posições políticas das pessoas e para abençoar a agenda de uma nação ou grupo específico. Eu assisti, atordoado, enquanto esse Jesus político era pregado tanto em púlpitos conservadores quanto progressistas, cada lado moldando o Filho de Deus à sua própria imagem ideológica. As igrejas conservadoras criavam um Jesus que era um patriota nacionalista, que abençoava o capitalismo sem restrições, que apoiava seu partido político como se fosse o próprio partido do Cordeiro e que via seus inimigos culturais como inimigos de Deus. Do outro lado, as igrejas progressistas criavam um Jesus que era um ativista social revolucionário, que validava todas as agendas seculares modernas, que afirmava todas as escolhas em nome da tolerância e que condenava qualquer um que discordasse deles como fariseu sem amor. Olhe para esses cristãos, disse Jesus, mostrando-me pessoas espumando de raiva em debates online, usando versículos bíblicos para destruir a reputação de seus irmãos na fé que votavam de forma diferente. Eles me fizeram a imagem de sua ideologia política, em vez de conformar sua política ao meu reino. Eles estão dispostos a odiar em meu nome, a mentir em meu nome, a dividir o meu corpo em meu nome, tudo por causa de um reino terreno que passará. O exemplo que Jesus me mostrou expôs quão disseminada essa ilusão havia se tornado. Eu vi um homem que passava horas consumindo notícias políticas, enchendo sua mente de medo e raiva contra o outro lado, convencido de que estava lutando a batalha do Senhor. Ele orava contra seus oponentes políticos com mais fervor do que orava pela salvação de seus vizinhos. Ele acreditava que defender a bandeira de seu país era sinônimo de defender o Evangelho. Esse falso Jesus, explicou o verdadeiro Cristo, não é o rei de um reino que não é deste mundo. Ele é um mascote para movimentos políticos humanos. Ele foi reduzido a um cabo eleitoral. Quando eles encontrarem o verdadeiro Jesus, cujos caminhos não são os nossos caminhos, cujos pensamentos não são os nossos pensamentos, cujo reino transcende todas as fronteiras nacionais e todas as plataformas partidárias, eles descobrirão que estiveram seguindo um ídolo nacionalista, não o Senhor de todas as nações.
Eu vi o choque nos olhos desse homem quando o verdadeiro rei apareceu. Um rei que não estava envolto na bandeira de nenhuma nação, mas em vestes salpicadas de sangue. Um rei que não veio para tomar partido, mas para tomar o controle. A política pela qual ele havia dado sua vida, o ódio que ele havia justificado, tudo isso queimou como palha diante do fogo da santidade de Cristo, e ele percebeu que havia lutado a guerra errada pelo rei errado. Antes que eu pudesse recuperar o fôlego da intensidade daquela revelação, a cena mudou novamente, desta vez para um ambiente que parecia inofensivo, quase banal, mas que escondia um perigo espiritual mortal. Estávamos agora em uma reunião de jovens, ou talvez um culto contemporâneo, onde a atmosfera era casual, relaxada, quase como uma cafeteria ou a sala de estar de um amigo. O quarto falso Jesus, continuou ele, e sua voz agora carregava uma tristeza pela perda da reverência, é o Jesus amigão, o Buddy Jesus, um companheiro casual que existe principalmente para sair com as pessoas, para ser seu parceiro e para fazê-las se sentirem confortáveis, sem nunca exigir reverência ou temor. O que Jesus me revelou a seguir foi sutil, mas devastador. Eu assistia enquanto os cristãos tratavam o Criador do universo com uma familiaridade que beirava o desrespeito, falando com ele como se fosse um colega, um igual. O louvor era centrado em como eu me sinto, em como Jesus é meu amigo, esvaziado de qualquer menção à sua majestade, ao seu poder aterrorizante ou à sua santidade insuportável. Observe este culto, disse Jesus, apontando para uma banda que tocava músicas que mais pareciam baladas românticas pop do que hinos ao Deus Todo-Poderoso. O pregador falava sentado em um banquinho, contando piadas, referindo-se a Deus de maneiras triviais, garantindo que ninguém se sentisse intimidado pela presença divina. Não havia joelhos dobrados, não havia silêncio reverente, não havia tremor diante da palavra. Esse falso Jesus, explicou o Senhor, não tem majestade, não tem santidade, não tem terror. Ele foi domesticado, castrado espiritualmente, transformado em um amigo imaginário inofensivo que nunca faria ninguém se sentir desconfortável. Eles esqueceram que eu sou o leão da tribo de Judá, esqueceram que os anjos cobrem seus rostos diante de mim, gritando Santo, Santo, Santo. Esqueceram que até o mar e o vento me obedecem com temor. A familiaridade sem reverência é presunção, Jonathan, não é intimidade. E a visão do encontro final foi talvez a mais chocante de todas. Eu vi esses cristãos casuais que tratavam Jesus como um brother, de repente confrontados com a realidade de Apocalipse 1. Quando o verdadeiro Jesus apareceu, com olhos como chamas de fogo, com uma voz como o som de muitas águas, com um rosto brilhando como o sol em sua força, a reação não foi um toca aqui, foi terror absoluto. Eles caíram como mortos, exatamente como João caiu, mas sem a preparação do coração que João tinha. Eles perceberam num instante de clareza horrível que haviam brincado com fogo consumidor a vida toda, tratando o Deus vivo como um brinquedo de pelúcia. Aquele que eles pensavam ser seu amigão era, na verdade, o juiz de toda a terra, e eles estavam totalmente despreparados para a sua glória. A quinta e última ilusão que Jesus revelou naquela noite seria a mais desoladora, pois tocava na própria essência da graça e a torcia até que ela se tornasse irreconhecível. O quinto falso Jesus, disse ele, sua voz agora pesada com a gravidade de uma sentença final, é o Jesus permissivo, uma figura que existe principalmente para desculpar o pecado das pessoas, para abaixar meus padrões e para tornar o caminho estreito largo o suficiente para caber o mundo inteiro. Eu assisti enquanto esse Jesus permissivo era pregado em igrejas que haviam abandonado os padrões bíblicos em nome do amor e da inclusão. Esse Jesus nunca chamava o pecado pelo nome, nunca exigia arrependimento, nunca avisava sobre o julgamento ou o inferno. Ele havia sido transformado daquele que disse, vá e não peques mais, para uma figura impotente que dizia, tá tudo bem, eu entendo, você não consegue evitar. Eu te aceito com seu pecado e tudo. O exemplo que Jesus me mostrou revelou por que essa ilusão era tão mortalmente eficaz. Olhe para essas igrejas, disse Jesus,
mostrando-me congregações inteiras que haviam redefinido o pecado como doença, a rebelião como autenticidade e a desobediência como sua verdade pessoal. Eu vi pastores abençoando o que a Bíblia chamava de abominação, dizendo às pessoas que Deus estava sorrindo para seus estilos de vida pecaminosos. Eu vi cristãos vivendo em imoralidade sexual, em idolatria, em rancor, convencidos de que a graça cobria tudo, sem a necessidade de mudança de vida. Esse falso Jesus, explicou o verdadeiro Senhor, oferece uma graça barata que não salva. Ele oferece aceitação sem transformação, amor sem santidade. Mas eu sou santo, santo, santo. Meus olhos são puros demais para contemplar o mal. Eu vim para salvar as pessoas de seus pecados, não em seus pecados. A graça que não leva à santidade não é graça, é uma licença para a destruição. E quando eles encontrarem o verdadeiro Jesus, aquele que separará as ovelhas dos bodes, aquele que dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eles descobrirão que o Jesus permissivo que seguiram era uma decepção demoníaca, projetada para levá-los confortavelmente para o inferno. Eu vi o desespero nos olhos daqueles que confiaram nessa falsa graça. Eles gritavam: Senhor, Senhor, apelando para sua tolerância, mas encontraram sua justiça. Eles haviam sido ensinados que Deus nunca julgaria, e agora estavam diante do grande trono branco, descobrindo que o Deus que é amor também é fogo consumidor. À medida que Jesus revelava essas 5 versões falsas de si mesmo, o terapeuta, o da prosperidade, o político, o amigão e o permissivo, um padrão aterrorizante emergiu diante dos meus olhos, uma tapeçaria de enganos que cobria a igreja global. A verdade assustadora, disse Jesus, e sua voz trovejava com autoridade divina, fazendo o chão da visão tremer sob meus pés, é que cada uma dessas versões falsas de mim parece certa para aqueles que a seguem. O Jesus terapeuta parece amoroso, o Jesus da prosperidade parece fiel, o Jesus político parece justo, o Jesus amigão parece relacional, o Jesus permissivo parece gracioso, mas todos eles são mentiras. Eles são ficções confortáveis que permitem às pessoas reivindicar meu nome, enquanto vivem para si mesmas, adorando o bezerro de ouro de seus próprios desejos, esculpido na forma de um Salvador. E quando eu retornar em santidade e glória, milhões que pensavam estar me seguindo descobrirão que estavam seguindo uma ilusão. E o terror desse momento será maior do que qualquer palavra humana pode descrever. Amanhã à noite, Jesus disse, enquanto a visão começava a desaparecer e a escuridão do meu quarto voltava a se formar ao meu redor: eu vou lhe mostrar como os cristãos podem saber se estão seguindo o verdadeiro eu ou uma ficção confortável. Esse teste será desconfortável, Jonathan. Vai doer, mas pode salvar milhões do terror de descobrir tarde demais que nunca me conheceram. E então, num piscar de olhos, eu estava sozinho novamente, sentado na beira da minha cama, o suor frio escorrendo pelas minhas costas, o silêncio da madrugada amplificando as batidas frenéticas do meu coração. Mas tudo havia mudado. A verdade aterrorizante era inegável agora. A maioria dos cristãos não está seguindo a Cristo. Eles estão seguindo projeções de seus próprios egos, ídolos modernos que usam o nome de Jesus, mas não têm o seu espírito. A pergunta que me assombrou até o nascer do sol e que deveria assombrar cada pessoa que ouve esta mensagem era devastadora em sua simplicidade. Como podemos ter certeza? Como podemos saber se estamos adorando o Deus da Bíblia ou um Deus da nossa imaginação? A resposta viria na terceira noite e traria consigo a chave para escapar da maior ilusão da história da igreja. A terceira noite chegou carregada de uma expectativa que misturava pavor e esperança. Uma tensão elétrica que pairava no ar da minha casa como a calmaria antes de uma tempestade purificadora. Depois de testemunhar as 5 ilusões mortais que aprisionaram a igreja moderna, o Jesus terapeuta, o da prosperidade, o político, o amigão e o permissivo, passei o dia em um estado de oração desesperada, clamando a Deus não apenas por mim, mas por todos aqueles rostos que eu vira na visão, gritando de terror diante da verdadeira face de Cristo. A pergunta que queimava em minha alma, mais quente do que o sol do meio-dia, era a única que realmente importava agora. Como podemos escapar?
Como alguém pode saber com certeza absoluta se está seguindo o verdadeiro leão de Judá ou apenas um gatinho domesticado de sua própria invenção? Eu sabia que a resposta viria, mas também sabia que ela custaria caro, pois a verdade sempre cobra o preço do nosso conforto. Exatamente às 3h47 da manhã, o quarto mudou novamente. A atmosfera densa de santidade desceu, mas desta vez, quando Jesus apareceu, sua expressão era diferente. O fogo nos olhos ainda estava lá, aquela glória terrível que faz os joelhos tremerem, mas havia também uma urgência luminosa, uma compaixão feroz, como a de um médico prestes a realizar uma cirurgia dolorosa, mas necessária para salvar a vida do paciente. Esta noite, disse ele, e sua voz ressoou com uma autoridade que parecia reordenar as moléculas do ambiente, eu vou lhe dar o teste. Não é um teste de conhecimento bíblico, nem uma prova de teologia sistemática. É um teste de realidade. Vou lhe dar 5 perguntas que rasgarão o véu de qualquer ilusão e revelarão instantaneamente se alguém encontrou o verdadeiro eu ou se criou um substituto confortável. O quarto se dissolveu e mais uma vez eu fui levado em espírito para observar a igreja global, mas agora o cenário não era de condenação, mas de exame, como uma sala de raio-x espiritual, onde nada podia ficar oculto. A primeira pergunta que Jesus revelou foi como um bisturi afiado, cortando direto na carne da nossa complacência moderna, expondo a infecção do Jesus terapeuta que tantos adoram. A primeira pergunta do teste é esta, disse o Senhor, e eu vi as palavras se materializarem como fogo no ar. O seu Jesus faz você se sentir desconfortável? Ele confronta as áreas da sua vida que você preferiria não mudar? Ele exige coisas que você preferiria não entregar? Eu assisti enquanto essa pergunta era aplicada a crentes que eu vira nas visões anteriores. Vi um homem que frequentava a igreja há anos, que sempre saía dos cultos sentindo-se validado e em paz. Mas quando a luz dessa pergunta o atingiu, a ilusão se desfez. Ele percebeu que o Jesus que ele seguia nunca havia questionado sua ética nos negócios, nunca havia desafiado seu rancor contra o irmão, nunca havia pedido que ele sacrificasse seu conforto pelo reino. O verdadeiro eu, explicou Jesus ao meu lado, sempre fará você se sentir desconfortável, não porque eu queira o seu mal, mas porque eu o amo demais para deixá-lo como você é. A santidade é desconfortável para a carne. A luz é desconfortável para os olhos acostumados à escuridão. Se o seu Jesus sempre concorda com você, sempre valida suas emoções e nunca coloca o dedo na ferida do seu pecado, você está seguindo um espelho, não um mestre. Eu vi o choque nos olhos daquele homem ao perceber que seu conforto espiritual era, na verdade, o sinal de que ele estava espiritualmente morto. O verdadeiro Jesus perturba. Ele vira as mesas. Ele exige que o jovem rico venda tudo. Ele chama Pedro de Satanás quando Pedro tenta evitar a cruz. Se você não conhece esse desconforto santo, você não conhece a ele. A segunda pergunta veio logo em seguida, atacando a raiz da idolatria da prosperidade e do bem-estar que infectou tanto o Ocidente. A segunda pergunta é esta, continuou Jesus. O seu Jesus chama você para sofrer? Ele promete dificuldades antes da glória? Ele exige que você tome a sua cruz diariamente? O cenário da visão mudou para mostrar uma mulher que havia sido ensinada que a fé era uma apólice de seguro contra a dor. Ela acreditava que, se tivesse fé suficiente, nunca ficaria doente, nunca teria problemas financeiros, nunca enfrentaria tragédias. Mas a pergunta de Jesus despedaçou essa teologia de vidro. Eu a vi confrontada com a realidade das Escrituras, com os apóstolos que foram martirizados, com os santos que perderam tudo, com o próprio Filho do Homem que não tinha onde reclinar a cabeça. O verdadeiro eu, disse Jesus, prometeu tribulação neste mundo. Eu chamei meus seguidores para morrerem para si mesmos, para perderem suas vidas a fim de ganhá-las. Se o seu Jesus promete apenas bênçãos materiais, sucesso e uma vida livre de dor, você está seguindo um falso Messias, que está preparando você para a desilusão eterna. A cruz não é um acessório de joalheria, Jonathan. É um instrumento de execução. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Eu vi a mulher tremer,
percebendo que havia rejeitado o sofrimento, e ao fazê-lo, havia rejeitado o próprio caminho que Cristo trilhou. Ela entendeu com um terror sóbrio que buscar uma vida sem cruz é buscar uma vida sem Cristo. A terceira pergunta desceu sobre a visão como um martelo, esmagando os ídolos políticos que dividiram a igreja e a transformaram em apenas mais um grupo de interesse terreno. A terceira pergunta é esta, trovejou Jesus. O seu Jesus transcende a sua política? Ele desafia as suas posições políticas com a mesma frequência com que as afirma. O reino dele parece radicalmente diferente de qualquer sistema político humano. Eu vi cristãos de esquerda e de direita sendo submetidos a esse exame. Vi um ativista conservador que estava certa de que Jesus era republicano, e vi uma ativista progressista que estava certa de que Jesus era socialista. Ambos ficaram mudos quando a pergunta revelou a verdade. Eles haviam domesticado o Rei dos Reis para caber na urna de votação. O verdadeiro eu, explicou Jesus, não pode ser contido por suas categorias humanas limitadas. O meu reino não é deste mundo. Eu desafio a ganância da direita e o orgulho da esquerda. Eu desafio a falta de compaixão de uns e a falta de moralidade de outros. Se o seu Jesus sempre vota como você, se ele odeia as mesmas pessoas que você odeia e defende as mesmas bandeiras que você defende, você criou um ídolo nacionalista à sua própria imagem. Eu vi as bandeiras políticas nas mãos daqueles crentes se transformarem em cinzas diante da glória do reino inabalável. Eles perceberam que haviam trocado a cidadania celestial por uma afiliação partidária terrena, e que o verdadeiro Jesus estava acima de tudo isso, exigindo lealdade absoluta a ele, não a um elefante ou a um burro, não a uma bandeira ou a uma ideologia. A intensidade da visão aumentou à medida que entramos no território do coração e da reverência, onde a quarta pergunta aguardava para expor a casualidade profana do nosso tempo. A quarta pergunta, disse Jesus, e sua voz baixou para um sussurro que era mais assustador do que qualquer grito, é esta. O seu Jesus inspira temor santo. Quando você encontra com ele, você tem vontade de cair com o rosto em terra. A santidade dele faz você dolorosamente consciente da sua própria pecaminosidade. A visão me levou para dentro de um daqueles cultos modernos, cheios de luzes, fumaça e uma atmosfera de show, onde a multidão pulava e gritava como se estivesse em um concerto de rock. Eles cantavam sobre serem amigos de Deus, sobre como ele era legal, sobre como ele era louco por eles. Mas quando a pergunta caiu sobre o ambiente, a música parou. Eu vi aquelas pessoas serem transportadas em espírito para a sala do trono de Isaías 6, diante da verdadeira santidade, daquele fogo consumidor que queima a impureza. Ninguém estava pulando, ninguém estava fazendo hi-fi com Jesus. Todos estavam com o rosto no chão, gritando, ai de mim. O verdadeiro eu, disse Jesus, é íntimo, sim, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. A familiaridade sem reverência não é intimidade, é presunção. Se o seu Jesus nunca faz você tremer, se você entra na minha presença com a mesma casualidade com que entra em um café, se você nunca sentiu o peso esmagador da minha glória, você está adorando um amigo imaginário domesticado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a igreja moderna se tornou tola porque perdeu o medo de Deus. Eu vi o pavor sagrado, aquele pavor limpo e purificador, começar a nascer nos corações daqueles que perceberam que Deus não é o camarada deles, mas o Senhor do universo, a quem devem prestar contas de cada respiração. A quinta e última pergunta veio para fechar o cerco contra a ilusão mais sedutora de todas, aquela que usa a máscara da graça para esconder a face da morte. A quinta pergunta, disse Jesus, com olhos que viam através de cada desculpa que já inventamos, é esta. O seu Jesus chama o pecado de pecado? Ele exige arrependimento? Ele insiste na santidade? Eu vi crentes que haviam abraçado o Jesus permissivo, aquele que supostamente entende que somos humanos e que o amor é amor, independentemente do que a Bíblia diz. Eles estavam confortáveis em seus pecados, seguros em sua desobediência, protegidos por uma teologia que dizia que Deus não julga. Mas a pergunta rasgou essa proteção como papel.
O verdadeiro eu, declarou Jesus, oferece uma graça que transforma, não uma graça que cega. Eu vim para salvar o meu povo dos seus pecados, não para deixá-los confortáveis neles. Se o seu Jesus nunca lhe diz para ir e não pecar mais, se ele nunca avisa sobre o julgamento vindouro, se ele nunca exige que você corte a mão ou arranque o olho que o faz tropeçar, você está seguindo um engano demoníaco. A santidade não é opcional, Jonathan. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Eu vi a cor sumir do rosto daqueles que usavam a graça como licença para a imoralidade. Eles viram pela primeira vez que o amor verdadeiro não é aquele que permite que você beba veneno, mas aquele que arranca o copo da sua mão, mesmo que precise quebrar seus dedos para isso. O verdadeiro Jesus é o salvador do pecado, não o facilitador dele. À medida que as 5 perguntas ecoavam em minha mente, desconforto, sofrimento, reino, temor e santidade, o peso da revelação parecia quase insuportável. Eu olhei para Jesus e vi que ele não estava me mostrando isso para condenar a sua noiva, mas para despertá-la antes que fosse tarde demais. As perguntas não eram um muro para nos manter fora, mas uma porta para nos trazer de volta à realidade. Mas, Senhor, eu sussurrei, caindo de joelhos no chão do meu quarto que parecia agora um solo sagrado. Se descobrirmos que estamos seguindo um falso Jesus, o que fazemos? Como voltamos? A resposta de Jesus foi o clímax daquela noite e a esperança que eu precisava desesperadamente ouvir. O caminho da ilusão para a realidade, disse ele, começa com o reconhecimento honesto. É preciso coragem para olhar no espelho dessas perguntas e admitir: eu inventei um Deus que se parece comigo. É preciso humildade para dizer: eu estava errado. A maioria se defenderá, a maioria justificará seus ídolos, mas aqueles que forem honestos encontrarão a porta aberta. Eu vi, na visão, um movimento de arrependimento varrendo a igreja. Vi pastores rasgando seus sermões motivacionais e caindo de rosto no chão. Vi líderes de louvor desligando os sistemas de som e chorando em silêncio sagrado. Vi cristãos comuns jogando fora seus ídolos políticos e suas desculpas para o pecado. O segundo passo, continuou Jesus, é a rendição radical. Não basta reconhecer o falso, você deve se submeter ao verdadeiro. E isso significa aceitar o desconforto, significa abraçar a cruz, significa dizer sim para a santidade, mesmo que doa. Eu vi crentes entregando seus direitos, suas agendas, seus pecados de estimação. Vi o processo doloroso mais belo da morte do eu. Não era uma rendição passiva, era uma guerra contra a própria carne, uma decisão diária de seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá, mesmo que seja para o Calvário. E então, Jesus revelou a verdade mais linda de todas, a promessa que faz todo o desconforto valer a pena. A verdade, Jonathan, disse ele com um sorriso que iluminou a escuridão da madrugada, é que o verdadeiro eu é infinitamente melhor do que qualquer ficção confortável. O Jesus terapeuta pode fazer você se sentir bem por um momento, mas ele não pode curar sua alma. O Jesus da prosperidade pode prometer dinheiro, mas ele não pode dar paz que excede o entendimento. O Jesus amigão pode ser divertido, mas ele não tem poder para salvar você da morte. Só o verdadeiro Jesus, com todas as suas exigências desconfortáveis, tem as palavras de vida eterna. Só o verdadeiro Jesus tem o poder da ressurreição. Só o verdadeiro Jesus pode satisfazer a fome profunda que você tem e que nenhum ídolo pode preencher. A visão começou a desaparecer, mas as palavras finais de Jesus ficaram gravadas em minha alma como se tivessem sido escritas com ferro em brasa. Diga a eles que o terror do meu retorno é apenas para aqueles que insistiram na ficção. Para aqueles que abraçarem a verdade agora, que aceitarem o desconforto da santidade agora, que temerem o meu nome agora. O meu retorno não será um dia de terror, mas o dia do casamento. Será o dia em que a sua fé se tornará visão e a sua esperança se tornará realidade. Diga a eles para largarem seus brinquedos e virem conhecer o Rei. E então o silêncio retornou. Eram 4h33 da manhã. Eu estava sozinho, exausto, drenado,
Mas pela primeira vez em 3 noites, eu não estava com medo. Eu estava sóbrio. Eu sabia o que precisava ser feito. A escolha estava clara diante de mim e diante de cada cristão que ouvirá esta mensagem. Podemos continuar com o nosso Jesus confortável e enfrentar o terror no final, ou podemos abraçar o Jesus desconfortável e verdadeiro agora e encontrar alegria eterna quando o céu se rasgar. O falso Jesus é seguro, mas ele não pode salvar. O verdadeiro Jesus não é seguro, afinal, ele é o leão. Mas ele é bom, e ele é o único caminho para casa. Agora, enquanto o sol começa a pintar o horizonte de cinza e rosa, anunciando um novo dia após a noite mais longa da minha alma, eu preciso falar diretamente com você. Não como um ator, não como uma figura pública, mas como alguém que viu o abismo e voltou para avisar que a ponte caiu. O que eu compartilhei com você nessas últimas 3 noites não foi apenas uma história. Não foi um roteiro para entreter sua curiosidade sobre o fim dos tempos. Foi um ultimato. Foi um ato de misericórdia severa do próprio Deus. As visões dos crentes gritando, dos falsos cristos sendo desmascarados e do teste de fogo não foram dadas para que pudéssemos debater teologia nos comentários, mas para que pudéssemos salvar nossas almas da maior tragédia concebível, a tragédia de passar a vida inteira na igreja e acordar no inferno. Eu sei que o que você ouviu é pesado. Eu sei que confronta tudo o que a cultura cristã moderna nos vendeu. Eu sei que há uma parte de você que quer rejeitar isso, que quer dizer, meu Jesus não é assim, que quer voltar para o conforto do Jesus que não exige nada. Eu entendo, porque eu senti a mesma coisa. É aterrorizante descobrir que o mapa que estávamos usando estava errado. Mas eu imploro a você, pelo amor de Deus e pelo valor da sua alma eterna, não ignore este aviso. A complacência é o anestésico que o inimigo usa antes da amputação espiritual. O diabo não precisa que você se torne um ateu. Ele só precisa que você siga um Jesus falso. Ele fica perfeitamente feliz em ver você encher os bancos da igreja, cantar as músicas e dizimar o dízimo, desde que o Jesus que você adora não tenha poder para transformar sua vida, não exija sua santidade e não seja o Senhor de verdade. O inferno estará cheio de pessoas que amavam Jesus, mas que odiavam a luz, que queriam o Salvador, mas rejeitavam o Senhor. Não seja um deles. O véu está rasgando, o tempo está curto, o rei está voltando, e ele não está voltando para negociar termos de rendição. Ele está voltando para reinar. A pergunta que você precisa responder agora, neste exato momento, não é se você gostou desta mensagem, mas se você sobreviverá ao olhar dele. Você aplicou as 5 perguntas à sua vida enquanto eu falava? Você sentiu o desconforto? Você percebeu que talvez, apenas talvez, o Jesus que você segue se pareça muito com sua própria imagem no espelho? Se você sentiu esse aperto no peito, esse temor frio na espinha, não corra disso. Isso é o Espírito Santo tentando acordá-lo antes que a trombeta soe. Esse medo não é seu inimigo, é seu amigo. É o alarme de incêndio tocando para que você possa sair da casa em chamas. A boa notícia, a notícia gloriosa, é que ainda há tempo. A porta da arca ainda está aberta. O verdadeiro Jesus, aquele que é santo, exigente e glorioso, está esperando. Ele não quer o seu terror no dia do julgamento. Ele quer o seu arrependimento hoje. Ele quer trocar a sua ficção confortável pela realidade transformadora da presença dele. Ele quer que você largue o ídolo para que possa abraçar o Deus vivo. Então, o que fazemos agora? Como passamos da ilusão para a realidade? Não é através de mais atividades religiosas, não é prometendo fazer melhor. É através de uma rendição total e honesta. É chegando ao fim de si mesmo e dizendo: Senhor, eu fui enganado e eu me enganei. Eu quero o verdadeiro você, custe o que custar. Eu quero convidar você a fazer essa transição agora. Não espere até amanhã. Não espere até o próximo culto. O Espírito de Deus está aqui, agora, onde quer que você esteja ouvindo isso, no seu carro, no seu quarto, no seu trabalho. O chão onde você está é terra santa, porque o Deus que julga e salva está lhe dando uma chance. Eu vou guiá-lo em uma oração, não uma fórmula mágica,
mas um clamor de coração para quebrar os ídolos e convidar o verdadeiro rei para assumir o trono. Se você está pronto para abandonar o Jesus confortável e seguir o Jesus real, se você está pronto para trocar a religião vazia pelo relacionamento de fogo, feche seus olhos, esqueça quem está ao seu redor e ore comigo, com voz audível se puder, mas com toda a força da sua alma. Senhor Jesus, Deus santo e verdadeiro, eu venho diante de Ti agora, despido de todas as minhas máscaras e pretensões. Eu ouvi o Teu aviso e o meu coração treme diante da Tua palavra. Senhor, eu confesso que tenho buscado um Deus confortável. Eu confesso que criei um Jesus à minha própria imagem. Eu segui um Jesus que aprovava o meu pecado, que servia aos meus desejos, que validava o meu orgulho e que nunca me pedia para morrer. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de usar o Teu santo nome para adorar a mim mesmo. Eu me arrependo de querer as Tuas bênçãos, mas rejeitar a Tua cruz. Eu me arrependo de amar o mundo e tentar batizá-lo com o Teu nome. Hoje eu renuncio a todos os falsos cristos. Eu renuncio ao Jesus terapeuta que não me transforma. Eu renuncio ao Jesus da prosperidade que serve à minha ganância. Eu renuncio ao Jesus político que serve à minha ideologia. Eu renuncio ao Jesus amigão que não tem santidade. Eu renuncio ao Jesus permissivo que desculpa o meu pecado. Eu quebro esses ídolos no altar da Tua verdade agora mesmo. Senhor, eu quero o verdadeiro você. Eu quero o Jesus da Bíblia. Eu quero o Jesus que me faz desconfortável para que eu possa ser santo. Eu aceito o sofrimento se isso significar estar contigo. Eu me submeto ao Teu reino acima de tudo. Eu escolho o temor do Senhor como o meu tesouro. Eu abraço a Tua santidade e peço que o Teu fogo queime tudo em mim que não é Teu. Abre os meus olhos para Te ver como Tu és, o leão e o cordeiro, o juiz e o salvador. Não me deixes ser enganado novamente. Não me deixes cair no sono da complacência. Acorda o meu espírito. Dá-me um coração que treme diante da Tua palavra e que ama a Tua presença mais do que a própria vida. Eu me rendo a Ti, completamente, radicalmente, incondicionalmente. Eu tomo a minha cruz hoje. Eu morro para mim mesmo hoje. Salva-me da ilusão. Salva-me da religião morta e enche-me com o Teu verdadeiro Espírito Santo. Eu Te agradeço porque a Tua misericórdia me acordou. Eu Te agradeço porque Tu és melhor do que qualquer ilusão. Eu Te amo, Senhor, e eu Te seguirei, no caminho estreito, até o fim. Em nome de Jesus, o verdadeiro e único Rei. Amém. Fique em paz, mas não fique confortável. Fique alerta, o Rei está às portas.